Aleluias. Tudo bem com vocês? Amém? Pode se assentar. Vamos ler Lucas. Lucas capítulo 13, versículos 31 ao 33 nos diz assim: naquele mesmo dia, chegaram os fariseus, dizendo-lhe: sai e retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Interessante essa situação aqui, porque nós vemos ali que quem veio avisar Jesus? O povo foi embora, gente. Quem veio avisar Jesus? Os fariseus. Os fariseus eram amigos de Jesus? Eram amigos? Mas como eles vieram, né? Bonzinhos. Vieram ali e disse para ele: sai e retire-te daqui, né? Porque estão querendo te matar. Como são bonzinhos, né? Nós vemos aqui essa expressão dos fariseus e às vezes nós não percebemos isso. Mas existem muitas pessoas que muitas vezes estão andando conosco, estão caminhando há algum tempo conosco, e de repente elas vêm e começam a querer nos dar orientações de como nós fazemos, como devemos agir. E às vezes nós achamos: puxa, essas pessoas são bacanas, né? Elas estão querendo me livrar de alguma coisa, me livrar de alguma situação. Só que nós temos que tomar cuidado. Jesus não entrou na deles, porque Jesus sabia quem eram eles. Jesus percebeu no momento que eles vieram trazer a notícia, que eles estavam querendo algo mais que isso. A intenção deles não era salvar Jesus. Ao contrário, o desejo deles era que Jesus morresse. Porque são eles mesmos que vão entregar lá na frente Jesus à morte, não são eles? Então, aqui é um alerta para nós. Parece que eles eram bonzinhos, mas eles não eram. Mas Jesus observa isso. E isso é uma coisa que nós temos que ter noção nas nossas vidas. São muitas vezes pessoas que estão ao nosso lado, estão junto com nós, estão caminhando conosco, mas são pessoas que não estão ligadas ao nosso destino. Essas pessoas aqui, os fariseus, eles não estavam ligados ao destino de Jesus, ao contrário, né? A partir daqui eles começaram a perseguir ele. Eles vieram querer trazer, né, se fazer de bonzinho, trazer uma boa notícia, trazer um livramento para Jesus. Mas na verdade eles estavam tentando impedir Jesus de chegar ao seu destino. Porque o que Jesus veio fazer? Jesus veio para morrer. Não é isso? E como que eles chegam para ele e dizem: não, vai embora daqui porque vão te matar? Jesus já sabia que ele ia ser morto. Jesus já sabia o seu propósito, sabia o que ia acontecer, né? Então, nós vemos aqui que eles, depois disso, foram os primeiros a perseguir Jesus. Então eles tentavam, nessa situação aqui, impedir que Jesus cumprisse o seu propósito, que ele cumprisse o seu destino. E assim são as pessoas muitas vezes que estão à nossa volta. Ficam nos dizendo coisas, ficam tentando nos dar alertas, mas o único e verdadeiro propósito das pessoas é nos tirar do nosso destino, nos tirar do nosso propósito. Nunca permita que alguém que não esteja ligado ao teu destino te tire do seu propósito, te tire do teu caminho, te tire da tua segurança. Então, o que nós precisamos aqui? Nós precisamos ter a mente de Cristo. Quem era Jesus? Filho de Deus. Quem somos nós? Filhos de Deus. Então nós temos que ter a mente de Cristo. Não podemos nos deixar enganar por qualquer coisa. Nós temos que perceber as coisas. Veja que Jesus olha aqui, ele percebe a mudança no comportamento desses homens. Porque eles eram perseguidores, e de repente vendo que ele dá um aviso: vai embora porque vão te matar.
Então veja que ele percebe isso, ele percebe o comportamento dessas pessoas. Nós temos que observar isso também. Muitas pessoas chegam, querendo se aproximar de nós, às vezes querendo nos avisar de alguma situação, mas nós temos que tomar cuidado, porque às vezes a única coisa que eles queiram é nos tirar do nosso propósito. Como que fazem isso? Vai embora dessa igreja, essa igreja aí não serve, essa igreja não cuida, essa igreja não ama. Onde você está indo lá não presta, não serve. Saia desse emprego, esse emprego não está te trazendo resultado nenhum. Vem, com um conselho que parece bom, aí você pede a conta do emprego e depois não consegue outro. Aí você vai pensar, puxa, eu estava tão bem lá, por que eu fui dar ouvido? Por que eu fui acreditar nessa pessoa? Por que eu fui ouvir ela? Então, uma pessoa que não está ligada ao teu destino, é uma pessoa que vai te tirar do projeto de Deus para a tua vida. Então, tome cuidado com isso. Jesus, ele também não caiu nisso. Não caiu nessa artimanha aqui dos fariseus. Por quê? Porque Jesus conhecia a sua missão. Ele sabia para que ele veio. Sabendo ele que iria morrer, tinha necessidade dele fugir? De forma alguma. Ele já sabia que o caminho ia ser a morte, que ele ia ser entregue à morte, que iam crucificar ele no final. Então ele não tinha necessidade de fugir, ao contrário, era mais um incentivo para ele continuar fazendo o que ele estava fazendo, para ele continuar caminhando para onde ele estava caminhando, porque ele estava indo para o seu destino. Quantas vezes nós estamos indo direitinho, caminhando direitinho, no propósito de Deus na nossa vida, fazendo as coisas certinhas, tomando cuidado, e de repente vem um belo conselho. Um belo conselho de uma pessoa que de repente nós pensamos, é a minha amiga, é o meu amigo, quer o meu bem. E aí o que faz? Te tira do propósito de Deus para a tua vida. Então temos que ter a mente de Cristo, temos que conhecer a nossa missão, temos que buscar conhecer qual é o propósito de Deus para as nossas vidas, para que não seja um mau conselho que nos venha tirar do caminho que Deus quer para nós. Então Jesus sabia muito bem que ele não precisava fugir dali, ele não precisava se incomodar sobre aquilo que estavam falando. Ao contrário, o que Jesus tinha era que se conectar com essa situação. Ele tinha que enfrentar essa situação, porque se ele fugisse, ele não ia morrer. Mas ele sabia que a missão dele era morrer, então mais do que nunca ele precisava se conectar com isso. Então tome cuidado, Se vem um alerta para você, pense, veja bem o que é isso, se não estão tirando de você, não estão te roubando algo que Deus quer dar nas tuas mãos. Uma coisa é certa, ninguém quer morrer. Alguém quer morrer? Ninguém quer morrer, Às vezes as pessoas dizem, eu quero morrer, mas dá uma dorzinha no dedo, quando que está? Está lá no médico, está tomando um remedinho, está buscando, se cuidar. Por quê? Porque ninguém quer morrer. Mas Jesus sabia que a única maneira dele cumprir o seu propósito era o quê? Morrer. Então para que ele ia fugir? Ao contrário, aí que ele foi em direção aonde eles não queriam que ele fosse, Então a única forma, de Jesus ser ressuscitado era que ele morresse. Ele sabia que também ele iria ressuscitar, e para ele ressuscitar ele teria que morrer, Morrer, então nós podemos dizer aqui que era a tarefa, era o desígnio, era o projeto de Deus para a vida de Jesus. Mas ressuscitar era consequência do que ia acontecer com ele. Então se ele não morresse, ele não ia ressuscitar. Se ele não ressuscitasse, ele não ia voltar a morar no céu com seu Pai. Então o que eu quero dizer aqui, que quando nós temos a mente de Cristo, ou a mente de filho, nós não precisamos nos preocupar com nada.
Porque se somos filhos, o Pai está cuidando de nós. Não interessa a situação que estamos vivendo, não interessa a condição a qual nós nos encontramos, tenha certeza no teu coração, o Pai está cuidando de tudo. O Pai está cuidando de tudo. Eu tenho uma coisa comigo, a Bíblia diz lá, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles o quê? Que amam a Deus. As pessoas querem que só as coisas boas aconteçam na nossa vida. Só que Deus é tão maravilhoso no seu modo de ser, que Ele usa até as coisas ruins que nos acontecem para nos abençoar. Então nós temos que ser gratos com tudo. Em todas as coisas que acontecem, um pneu que fura do carro, agradeça, porque de repente, você não parou ali com o pneu furado e de repente se acidentar ali na frente. Não se sabe. Não é verdade? Então agradeça até pelo pneu furado, agradeça por situações ruins, porque muitas vezes, nós por sermos cabeça oca, cabeça dura, nós por querer ser forte, às vezes nós precisamos que algo ruim aconteça, para que a gente possa mudar a nossa maneira de pensar. E nós precisamos mudar a nossa maneira de pensar. Paulo falava muito sobre isso, sobre o pensamento. Ele diz que nós temos que sempre estar renovando a nossa mente. Qual que é o nosso grande problema? Nós vivemos dos aprendizados do passado. Nós queremos viver das coisas que nós já aprendemos, sendo que sempre tem coisas novas para aprender. Sempre tem coisas novas para aprender. Esses dias eu vi uma pessoa reclamando porque estão automatizando todas as coisas, e de repente vai acabar este emprego, vai acabar aquele emprego, aquele outro emprego, vai acabar mesmo. Mas e por que não se atualiza para uma nova profissão? Mudar a mente, Tem novas profissões, e profissões novas que estão gerando emprego e ganhos bons. Mas as pessoas querem o quê? Continuar fazendo a mesma coisa, com os mesmos conhecimentos que tinham, e daqui a pouco não vai servir para o mercado de trabalho. Então, se na vida já é assim, imagine na presença de Deus. Nós não podemos viver diante de Deus com o conhecimento de pessoas que nos ensinaram no passado. Deus tem coisas novas para a nossa vida. Deus tem coisas novas para a tua vida. Renove a sua mente, renove o seu entendimento, renove o seu conhecimento. Busque ter a mente de Cristo na tua vida. Porque Jesus, Ele não se deixava se levar por qualquer coisa, porque Ele tinha um propósito, Ele sabia qual era a missão de Deus para a vida dele, e Ele seguia firme nesse propósito. Então ninguém conseguia desviar Ele desse caminho. Versículo 32 nos diz assim: e respondeu-lhes: ide e dizei àquela raposa. Será que ele não sabia o nome do homem? Sabia, Eis que eu expulso demônios e efetuo curas, hoje e amanhã, e no terceiro dia sou consumado. Veja que ele não chama Herodes pelo seu nome, ele chama ele de raposa. O que acontece aqui é que Herodes pensou que podia matar Jesus. Tem pessoas às vezes que pensam que podem nos matar, que podem nos parar, que podem nos impedir, que podem fazer alguma coisa com as nossas vidas. Assim como Herodes achou, na sua humilde vida de rei, que não era nem rei, era um boneco, um fantoche na mão dos romanos. Mas ele achou que ele podia matar Jesus. Acontece o seguinte: mal sabia ele que ninguém podia matar Jesus. Ele se entregou à morte. Quem pode matar alguém que se entrega para morrer? Não tem, Mas Herodes achou que podia. Então ninguém podia matar Jesus. Ele mesmo deu a sua vida, E a Bíblia diz que ele deu a sua vida para quê? Por amor a
cada um de nós. Então, antes que você tivesse aqui na igreja, antes que você aceitou Jesus, antes que você decidisse ter uma vida santa, Jesus já te amou. Jesus te amou no tempo que você estava lá, fazendo as coisas erradas, caminhando de maneira errada, vivendo de forma errada. Jesus já te amou. Ele não te amou, Ele não esperou você mudar para começar a te amar, não. Ele te amou lá fora. Ele te amou fazendo as coisas erradas. Então imagine o quanto Ele te ama hoje. Se já errado Ele te amava, imagine o quanto Ele te ama hoje. Então, a única coisa que Herodes e os fariseus podiam fazer era facilitar a vida de Jesus, levando Ele para a cruz. Tem pessoas que às vezes a gente olha e pensa, essa pessoa quer me destruir, quer fazer algo, quer me impedir, quer me atrapalhar. Mas eu posso dizer para você, se você tiver certeza de quem você é, e qual é o propósito de Deus para a tua vida, a única coisa que elas podem fazer é facilitar para você chegar antes no teu propósito. É a única coisa. Elas não têm esse poder não, gente. Não se preocupe com isso. Versículo 33 diz assim, Jesus falando, importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Herodes, ele até podia tentar matar Jesus, mas o que ele não podia era tirar a vida de Jesus, porque a vida mesmo Jesus o entregou, Então, na onde Herodes queria, ou melhor dizendo, não era onde Herodes queria. Herodes queria tirar ele da cidade para matar ele lá fora. É isso que Jesus está falando aqui nesse versículo, que um profeta morra fora da cidade de Jerusalém. Herodes queria matá-lo lá fora, então ele mandou, os amiguinhos avisar ele que fosse embora, fugisse dali, saísse da cidade, porque lá fora ia armar a emboscada e ia matar a Jesus. Mas Jesus ia morrer, o propósito de Jesus era morrer, mas não morrer aonde Herodes queria matá-lo, mas era morrer aonde o Pai queria que ele morresse. Pessoas querem te tirar do propósito, porque querem te ver cair longe do propósito, mas não é aonde elas querem, é onde Deus vai te levar, é onde Deus vai cumprir a sua palavra sobre a sua vida. Não tema, não tenha medo, continue firme, continue andando hoje, continue andando amanhã, continue a caminhar na direção do seu propósito. Você não vai morrer porque alguém disse que você vai morrer. Você vai morrer quando o Pai resolver te chamar. Você vai terminar a sua missão, tenha certeza disso. Você vai terminar a missão que o teu Pai confiou nas tuas mãos. Sabe de uma coisa? Somos filhos, não somos filhos? Agora os filhos, eles não precisam andar preocupados com o que eles ouvem. Nós não precisamos estar preocupados com o que as pessoas falam para nós. Não precisamos estar preocupados com as más notícias, porque isso tudo é engano. Ao contrário, alegre-se com as notícias dos céus sobre a tua vida, porque a palavra diz que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, que as coisas que Deus tem para nós não são aquelas que nós imaginamos, mas são coisas que ainda os nossos olhos não viram, os nossos ouvidos não ouviram, são as que estão preparadas para nós. Acorda, igreja global. Deus tem algo preparado para você. Deus já preparou, Deus já fez, Deus já preparou, Ele já fez. Não ande de cabeça baixa, não ande triste, não ande com agonia, não se preocupe com estas coisas. Ao contrário, alegre-se, porque a bênção de Deus está chegando em você. Alegre-se, alegre-se. Ei.
A Bíblia nos diz que Deus fala de nós lá nos céus. E o que Ele fala? Sabe que Ele diz assim: judiação do meu filho, tadinho dele. Deus sabe quem nós somos. Foi Ele que nos fez. Ele sabe o nosso propósito. E Ele sabe que se nós obedecermos e continuarmos firmes, nós vamos chegar no propósito que Ele tem para cada um de nós. Então quando Ele olha para nós, Ele não nos vê como um coitadinho, não. Ele nos vê com um propósito cumprido. Ele nos vê lá na reta final, comemorando, né? Adorando e louvando o seu nome. Então veja, entenda uma coisa: você tem uma palavra de Deus na tua vida? Tem uma palavra de Deus para você? Você tem uma palavra de Deus? Sabe o que é essa palavra? Essa palavra é um espelho. Essa palavra é um espelho. O que é um espelho? As mulheres sabem o que é um espelho. O que é um espelho, mulherada? É onde você vê o teu reflexo, né? Mas fica lá, né? Penteando, passa batom, e passa não sei o que nos olhos, e passa não sei o que na bochecha, e não sei o que, e nunca tá bom, né? E demora meia hora, e demora uma hora, o marido tá lá: vamos mulher, pera, eu estou me vendo. Você não está entendendo. Espera, eu estou me vendo. Eu usei o exemplo do marido. Mas pense, quando alguém disser para você que você não é, que você não pode, que você não consegue, olhe para a palavra, olhe para o espelho. Olhe para a palavra, olhe para o espelho. O que ela está falando para você? O que ela está falando? Que você vai conseguir, que você vai alcançar, que o teu pai é Ele que te levanta, é Ele que te sustenta, é Ele que te guarda, é Ele que te protege, é Ele que dá ordem a teu respeito. É Jesus. A palavra que Deus te deu, ela é um espelho para que você possa se manter firme, acreditando, para que você possa continuar caminhando em frente. Se você é filho, você tem que começar a viver já o cumprimento desta palavra. Tem que andar firme, sabendo que o teu pai é fiel para cumprir esta palavra na tua vida. Não olhe para os lados, não escute as palavras, os fuxicos, as coisas que falam de você. Não escute o que o mundo está falando de você. Porque o céu fala coisas boas de você. Eita Jesus, meu Deus. Lucas 2, 46 a 52 nos diz assim: e aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Essa situação aqui, que relata nesses versículos, aconteceu quando Jesus era criança, possivelmente quando ele tinha 12 anos de idade, né? Quando Jesus estava junto com seus pais, uma caravana, e de repente, né, alguém achou que ele estava perdido, e começou o desespero dos seus pais, que a Bíblia nos relata que passaram procurando por ele por quantos dias? 3 dias. 3 dias ficaram procurando Jesus. Jesus está perdido. Alguém viu Jesus? Jesus se perdeu. Gente, ele estava aqui do meu lado e do nada sumiu. Meu Deus do céu, né? Quem já perdeu o filho aí sabe disso, não é isso?
Começa a procurar, e era assim, e era desse jeito, né? Era muito lindinho, era bonitinho, e falava engraçadinho. E todo mundo procurando Jesus, porque Jesus tinha se perdido. Só que tem o seguinte, continuando o texto, nós vamos ver que Jesus, ele não se perdeu. Quem estava perdido eram os pais dele, porque Jesus disse quando chegaram a ele que ele estava cuidando dos negócios do pai. Ele não estava perdido, ele estava onde o pai queria que ele estivesse. Estava cuidando dos negócios do pai, estava lá discutindo com os entendidos lá, tentando mudar a cabecinha dos velhinhos lá. Então Jesus não estava perdido, quem estava perdido era os seus pais, os seus amigos, os conhecidos. Jesus estava aonde ele deveria estar. Então Jesus sabia que quem ele era, qual era o seu destino e o que ele deveria fazer. E ele andava aonde tinha alguma ligação com o seu propósito. Ele estava sempre nos lugares que iriam levar ele ao seu destino. E ele sabia quem deveria caminhar com ele e quem não deveria caminhar com ele. Jesus sabia. Porque as pessoas que estavam perdidas, ele não estava nem aí para elas. Ele foi lá cuidar dos negócios do pai, não é? 47 diz assim: e todos os que o ouviam e admiravam a sua inteligência e respostas, né? Então, quando você não está perdido, você está onde? No lugar certo. Então Jesus estava no lugar certo. Estava onde? No lugar certo, estava no momento certo, estava com as pessoas certas, estava com a família certa, fazendo as coisas certas. Ele não estava perdido. Talvez as pessoas que estavam caminhando com Jesus na caravana acharam ele tão insignificante que nem observaram ele sair do meio deles e ir para o templo. Nem mesmo seus pais terrenos. Pessoas que têm a mente do filho são pessoas simples, não são pessoas, né? São pessoas humildes, são pessoas que se comportam com calma, com tranquilidade, mas são pessoas com sabedoria. Temos que ter sabedoria, principalmente quando formos em algum lugar. Saiba se comportar. Não queira saber mais do que você sabe. Não queira falar de assuntos que você não domine, né? Tenha sabedoria. Jesus era sábio e ele foi num lugar discutir coisas que ele sabia, que ele conhecia, que ele podia discutir com as pessoas. Versículo 48 diz assim: e quando ouviram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos. 49, e ele lhes disse: por que é que me procuráveis? Não sabeis que convém tratar dos negócios do meu pai? Por que ficaram me procurando? Eu estava cuidando das coisas do meu pai. Já pensou você no lugar deles? No lugar dos pais de Jesus? Procurando o filho há 3 dias. Só que tem uma coisa. Tanto o pai como a mãe de Jesus sabiam do propósito dele. O anjo tinha falado para eles o que ele veio fazer. Eles não estavam enganados e nem perdidos. Eles se deixaram levar por circunstâncias. Só que, né, Jesus, ele sabia das coisas. E quando eles encontram Jesus, ele fala para eles que não se preocupem.
O meu destino é maior do que vocês possam imaginar. É maior do que aquilo que vocês possam ver. Então é necessário que eu já comece a me ocupar dos negócios do meu Pai. Veja bem, entenda uma coisa. A designação ou a tarefa de José e Maria não era levar Jesus à cruz. E não era levar Jesus a cumprir o seu destino. Eles foram chamados para uma tarefa, para um desígnio, para algo fugiu minha palavra, para algo diferente, que não aquilo de levar Jesus a cumprir o seu propósito, que era o que talvez eles estavam tentando fazer aqui, proteger Jesus. Eles não foram chamados para proteger Jesus, eles foram chamados primeiro para dar a luz a Jesus, ou seja, trazer Jesus à terra como homem. Foi para isso que eles foram chamados. Segunda coisa, eles foram chamados para cuidar de Jesus enquanto neném, de alimentá-lo, porque ele ia nascer como homem, como uma criança que não sabia comer, não sabia se alimentar. Então eles foram chamados para alimentá-lo, para dar de comida para ele. Eles foram chamados para criá-lo até uma certa idade, mas eles tinham que ter a certeza, ou pelo menos a noção, que ia chegar um tempo que a tarefa deles iria acabar, e Jesus tinha que seguir o seu caminho sozinho. Então o que eles tinham que entender? Que Jesus, apesar de ter sido dado a eles, ele não foi unicamente dado a eles. Jesus foi dado a todos nós que nascemos hoje, que estamos vivos hoje, a todos aqueles que já morreram, e a todos aqueles que irão nascer até o dia que ele irá voltar. Então, a coisa é muito maior, é muito mais grande do que aquilo que eles talvez estivessem imaginando naquele momento. Então nós devemos nos posicionar em nosso lugar. Quando nós tivermos ou termos a mente de Cristo, nós precisamos permanecer firme no nosso lugar, permanecer no nosso propósito. E temos que ter uma noção de que aqueles que não estão ligados ao nosso propósito, nós temos que permitir que eles possam seguir o seu caminho. Não tente manter pessoas ao seu lado que não estejam ligados ao seu destino. Quer um exemplo? Deus chama Abraão e diz para ele largar todo mundo. Ele teima e leva seu pai e seu sobrinho. No meio do caminho, Deus tem misericórdia dele e recolhe o pai. Mas ele continua o caminho com o seu sobrinho. O sobrinho não era para estar com ele. E o que aconteceu com o sobrinho de Ló? De Abraão? O Ló, que era o sobrinho. O que aconteceu com ele? Ele passou o tempo todo sugando as bênçãos de Abraão. Pessoas erradas na tua vida vão permanecer o tempo todo sugando o que você tem, e quando você não tiver mais para dar para elas, elas vão sair fora e falar mal de você. Então não permita que pessoas que não estão ligadas ao seu desígnio, ao seu propósito, permaneçam no teu lado. Não desonre elas. Veja que chega os pais de Jesus e diz, quer puxar a orelha dele. Que isso, filho? 3 dias te procurando, onde você estava? Calma aí, vocês não estão ligados ao meu propósito. A tarefa de vocês já está sendo cumprida, já está terminando. Mas se você continuar lendo o texto, você vai ver que Jesus não os desonra. Não os desonra. Ele, apesar de entender que eles não faziam parte do propósito dele, que eles não iriam continuar caminhando com ele, no seu propósito,
porque eles nunca iam deixar de ser pai e mãe, mas ele chama atenção para eles a respeito disso. Versículo 50 diz assim: e eles não compreenderam as palavras que ele lhes dizia. Eles achavam, no seu entendimento humano, que a criança foi dada para eles. Deus não deu Jesus para José e Maria. Deus deu uma tarefa. Deus deu um desígnio. Quero que você me entenda aqui. Aquilo que Deus já te colocou na mão, ou vai te entregar na tua mão, seja o que for, seja uma empresa próspera. Ninguém está entendendo nada aqui. Seja uma empresa próspera, seja, uma herança grande, seja uma igreja, seja um povo, seja uma casa de paz, seja o que for, entenda isso. Isso não te pertence. É um propósito maior com isso tudo. É um propósito maior. Isso não é teu. Foi designado para você até um certo tempo. Quando você morrer e for embora, vai ficar para outros, talvez para brigarem, por causa daquilo que se acumulou. Talvez para se matarem. Mas se você entender exatamente o propósito, a coisa vai continuar viva, e crescendo, e prosperando. Porque você vai saber ensinar aqueles que vão te suceder, como devem agir, qual é a maneira correta de fazer. Então, cuidado com o que te é dado. Cuidado com aquilo que Deus te entregar. Não se aposse como se fosse somente teu. Nada que nós temos é nosso. Nada nos pertence. Por isso que quando se trata de situação financeira, a Bíblia fala que nós somos abençoados através do dízimo e da oferta. Porque nós temos que entregar. E veja como Deus é maravilhoso, né? Ele podia pedir tudo. Não podia? Podia chegar para você e dizer assim: entrega a tua empresa aqui hoje. Entrega o seu carro, entrega a tua casa. Mas Deus não pede. Ele só pede os 10%. E ainda Ele dá promessa para o restante. Não é maravilhoso? Tem gente que já... Meu Deus. Então cuidado com o que te é dado, com o que é designado para você. Cuidado ao pensar que o que foi dado, foi entregue para você, lhe é da sua propriedade, te pertence, não pertence. E principalmente se você tem uma mente de filho. E se temos a mente de filho, nós não vamos nos apropriar de nada. Não vai se apropriar. Você vai ser sempre de mão aberta, né? Vai ser sempre de mão aberta. Então, entenda isso. Nós podemos usufruir daquilo que Deus nos dá, mas temos que entender que não é nosso também. Não é só nosso, né? Tem um desígnio, tem algo maior, né? Um propósito maior. E quando entendemos isso, Deus multiplica. Você não está entendendo? Vamos em frente. Vamos para frente. 51. E desceu com eles. Jesus, né? Desce com seus pais. E foi para onde? Nazaré. E o que diz ali? E desobedecia a eles em tudo. E era-lhes sujeito. E sua mãe guardava no seu coração todas estas coisas. O fato dos pais dele não estarem ligados ao seu propósito lá na cruz, não deu o direito dele desonrar os pais. Ao contrário, né?
Apesar de que ele disse para eles ali, né, que estava cuidando dos negócios do pai, ele foi junto com seus pais, permaneceu com eles o tempo necessário, e a Bíblia diz que ele foi sujeito aos seus pais em tudo. Ele já sabia quem ele era, ele já sabia qual era o propósito, ele já sabia o que ele ia fazer, mas ele obedeceu aos seus pais. Jesus, vai buscar lenha lá por fogo. Ele ia, não tinha problema com isso. Nós que às vezes só um narizinho empinado. Eu não, mãe, manda outro. Hã? Mas não, mãe, você, o que você está fazendo? Então, o fato, às vezes, dos seus pais não terem te tratado bem, não terem compreendido qual é o seu propósito, não te dá o direito de desonrá-los. Não te dá. O dia que Deus nos chamou, morávamos eu e a pastora e o Júlio César nos fundos da casa do meu pai. Tinha a casa do meu pai na frente, eu construí uma casinha de 3x7 atrás dele, da casa dele, né? Que depois, quando o Júlio nasceu, tivemos que aumentar, porque vocês viram o tamanho dele, né? Tive que aumentar. Aleluia. Mas o que acontece? Nos convertemos, arrumamos problema com a família inteira. Tem tio que não fala com nós até hoje, que nós abandonamos, né? Nós traímos a fé deles. Nós nos convertemos, e de repente Deus pega para nós e diz assim: abra a porta da casa de vocês e preguem o meu evangelho. Foi Deus que falou? Foi, né? Deveríamos nós o quê? Abrir a porta e pregar o evangelho. Só que nós não desonramos o meu pai. Ao contrário, nós dobramos os joelhos e falamos com Deus. E dissemos: Deus, meu pai é espírita. Está brabo que nós nos convertemos. É católico roxo, adorador de imagem. Para você ter ideia, o centro espírita que ele frequentava era nos mesmos dias que nós íamos para o culto. Nós caminhávamos às vezes 7 quilômetros. Às vezes não, quase todos os cultos, né? Que nós sempre fomos, né, rato de igreja. Nós caminhávamos todos os dias, com chuva ou com sol. Íamos a pé para a igreja, porque não tínhamos condição financeira na época de nem de pegar ônibus. E nem tinha ônibus para ir para lá, né? Os ônibus iam tudo para o outro lado. Tinha que ir para o centro para voltar. O meu pai ia para o mesmo lugar, de carro. Ele não nos dava carona. E o dia que ele dava carona, ele dizia para nós assim: pode entrar aqui, mas não ligue que está meus guias tudo aqui dentro do carro. Aí minha esposa não perdia, né? Dizia assim: não se preocupe que os anjos estão entrando comigo, eles vão ter que sair para dar lugar para os anjos. E desse jeito nós íamos para a igreja, né? Mas nós não desonramos o meu pai. Nós oramos a Deus, dissemos: Deus, como vamos abrir a porta e pregar o evangelho se ele não é convertido? Então faz o seguinte, que ele se converta, e daí nós abrimos, né? E às vezes talvez até, né? Será que somos nós mesmos? Será que é para nós mesmos? Será que é Deus falando? Podia ter um pouquinho disso também. Em uma semana, meu pai se converte. Em uma semana. E o que acontece? Abrimos a nossa porta, né? Vamos fazer uma mesa de estudo com a família. Convidamos as pessoas da família, né? Era só nós convertidos, mas chamamos todo mundo, vamos lá. Fizemos lá primeiro dia, 26 pessoas. Segundo dia, segunda semana, 31. Terceira semana, 86. Não cabia mais dentro da casa. Aí tivemos que ir no velhinho de volta e dizer: velho, tem um espaço lá atrás ainda sobrando, né? Não dá para nós construir uma sala lá. Construir uma sala lá. Passou um tempo, Deus disse que ia ser dele lá, e hoje está lá.
A igreja quadrangular do Cascatinha, construída no terreno que era do meu pai. Ganhando almas para Jesus. Nós não precisamos desonrar ninguém, gente, para cumprir os propósitos de Deus. Deus vai cuidar de tudo, Deus vai preparar o caminho. Versículo 52, né? E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens, né? Então, a sujeição de Jesus aos seus pais, embora, né, os seus pais não compreendessem muito as coisas, fez com que ele crescesse em sabedoria e estatura. O que quer dizer isso para nós? Que quando nós nos submetermos, seja a uma pessoa, a um projeto, a uma autoridade que foi estabelecida pelo Pai sobre as nossas vidas, nós não ficaremos paralisados, nós não ficaremos estaqueados. Linguagem de sítio essa, né? Estaca se finca no lugar e ela não sai dali, ela não se movimenta, né? Estaqueado. Você não vai ficar parado, você não vai ficar estagnado, mas ao contrário, se você se submeter, você vai crescer, você vai prosperar, você vai atingir sabedoria e a estatura necessária para cumprir o propósito de Deus sobre a sua vida. Quero te desafiar agora a olhar para trás da sua vida. Olhe para quem você era. Quem era você? Ao longo dos anos, você adquiriu sabedoria? Houve crescimento na tua vida? Amém? É assim que acontece. Vamos crescendo, nós vamos adquirindo. Então, comece a ser grato ao Pai por aquilo que você já é hoje. Seja grato por aquilo que você já é hoje. Seja grato por onde você já chegou. Mas tenha uma certeza, se você continuar se submetendo, principalmente a Deus, o teu Pai, você vai ir muito mais longe. Você vai chegar muito mais longe. Você vai alcançar muito mais coisas. Gente, nós não temos nada a perder como filhos de Deus. Quando eu era jovem, eu me converti jovem, 23 anos. Mas antes disso eu pensava que eu tinha uma vida para viver. E esse é o pensamento de muitas pessoas que pensam que elas não podem se engajar no propósito que Deus tem para as suas vidas, porque elas têm o seu tempo ainda, elas têm que fazer seus afazeres, elas têm que conquistar. Gente, eu conquistei muito mais coisas servindo a Deus do que o tempo que eu estava lá no mundo. E às vezes eu encontro meus colegas de bagunça, de briga, de bar, e ali eu sou impactado, porque a conversa é a mesma, as piadas são a mesma, a vida é a mesma, os lugares que frequentam são os mesmos. Você não sabe o que é isso. Com 12 anos de idade, eu dormia numa cama de palha de milho, o colchão com semente de paina, o travesseiro, a coberta era um pano cheio de pena de ave, de ganso, uma coceira. 12 anos de idade. Com 12 anos de idade, eu ganhei a minha primeira calça comprida, porque o meu pai engordou, a calça dele não servia mais, minha mãe mandou reformar para mim poder usar. Com 12 anos de idade, eu ganhei meu primeiro quichute, porque eu andava de conga. E a conga, quando não servia, o pai não comprava outra não, né, pastor Engel? Cortava o dedão, né, para poder esse dedão sair para fora e poder continuar usando, porque a sola estava nova ainda. Mas isso são memórias.
Como eu tenho memórias de ter ido já 3 vezes para Israel, de ter tido, nas Bahamas, eu e a Digníssima, dentro de um navio, visitando as praias. Ido várias vezes para o Chile, para muitas coisas, muitos lugares. Dinheiro? Não tem, nunca tive, mas eu tenho um pai. Entenda uma coisa: você não é qualquer um. Alguém pregou isso aqui, né? Você não é qualquer um. Diga aí pro teu vizinho aí: você não é qualquer um. Sabe quem é você? Você é portador. Você é portador da presença. Você não sabe o que é isso. Algumas pessoas têm o desejo de ir para o céu e encontrar Abraão, Noé, Jacó, e querer saber como foi caminhar com Jesus. Mas esses homens estão esperando nós chegarmos aos céus e perguntar para nós como é andar com Jesus dentro. Porque eles andavam com Jesus, mas nós carregamos, nós portamos Jesus dentro de nós. Os homens no passado, eles tinham que carregar uma arca nos seus ombros, porque naquela arca estava a presença. Hoje nós somos esta arca que carrega a presença, e onde nós andamos, onde nós trilhamos, a presença está conosco. Se coloca em pé. Entenda, você sendo um filho, você não deve andar conforme as circunstâncias do mundo. Não ande conforme as circunstâncias do mundo, porque hoje você pode estar aqui e amanhã você pode estar dentro de um avião e indo para lugares que você não conheceu, porque o Pai, Ele pode fazer. Hoje você pode estar pagando um aluguel, mas amanhã você pode estar entrando na tua casa própria. As pessoas às vezes são contra o dízimo e a oferta. Nós lutamos por quase 30 anos para comprar a nossa casa, não é isso? E um dia nós tínhamos até feito um negócio que não deu certo. E eu tinha feito um empréstimo de 20 mil reais para dar entrada nesse negócio. O negócio não deu certo, deu para trás. E eu fiquei com os 20 mil no banco. Aí o Júlio tinha gravado o CD e o Samuel precisava tocar a bateria, precisava de pratos para tocar a bateria. Dos 20 mil que eu tinha emprestado, peguei 5 mil e comprei os pratos para Samuel poder tocar com o Júlio. E fiquei com 15 mil no banco. E nos meus planos humanos, na segunda-feira eu ia chegar no meu trabalho e ia quitar o meu carro financiado. E eu chego no trabalho, sento na minha mesa, todo contente que eu ia quitar o meu carro. Nunca tive aliás, não posso falar isso, que eu já tinha um carro quitado de Deus já tinha me dado um carro quitado. Mas era o meu primeiro carro que eu ia quitar, porque os outros 2 que eu tinha, Deus tinha me dado. E eu contente, toca meu telefone. Alô, a minha abençoada, Deus falou comigo hoje de noite.
que Ele falou a você hoje à noite? Ele disse que o dinheiro que está no banco é dele. Eu disse para ela assim: mas Deus não falou comigo. Foi isso ou não foi? Foi. Deus não falou comigo. Mas eu disse para ela: eu sei quem é você diante de Deus. E se você disse que Ele falou, Ele falou. À noite eu estou levando o cheque e entregando na tesouraria da igreja. Isso era mês de setembro para outubro, de outubro para novembro. Mês de fevereiro do outro ano, nós dois estávamos entrando na nossa casa 0 quilômetro. Um sobrado, coisa mais linda que Deus nos deu. E nós não pedimos nada, eu não pedi nada, simplesmente obedeci porque Deus falou para ela que era dele. Eu digo: eu vou querer ficar com as coisas de Deus? Vou lá levar na igreja de uma vez. E já fui, já fiz o cheque, cheguei com o cheque na mão, entreguei lá. Está aqui. Se Deus te pedir algo, não peça 2 vezes, entrega para Ele, porque você vai ver o que Ele vai fazer na tua vida. Não que Ele tenha obrigação, porque só o fato de Ele ter me dado salvação já servia de tudo. Mas gente, se eu começar a contar aqui, nós vamos ficar o mês inteiro contando o que Deus tem me feito, e talvez o resto do ano. Eu acho que o resto do ano, né, pastora Ingrid? Do que Deus tem feito nas nossas vidas. E é isso que Ele tem preparado para você. Se você se submeter, você não vai ficar parado, estagnado, estaqueado. Você vai progredir, vai crescer. Queria orar por você. Feche teus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar pelos teus filhos que aqui estão esta noite. E eu quero declarar, Senhor, que eles começam nesse momento, neste tempo, nesta hora, a ter a tua mente, ó Pai, a ter uma renovação de pensamentos, a entenderem as coisas que o Senhor tem para a vida deles, Pai, a entenderem, Pai querido, o seu propósito, o seu caminho, a saber reconhecer quem está andando ao lado deles, Pai, aqueles que vão ser bênçãos, aqueles que estão ligados ao seu propósito, mas vão também entender, Pai, aqueles que não é para andar junto com eles, aqueles que não estão ligados ao seu propósito, aqueles que vieram só para tirar vantagem, para que, ó Deus querido, o teu propósito que eles têm não seja impedido, não seja atrapalhado, ó Pai. E eu declaro, Senhor, que eles vão começar, Pai, oh Deus, eles vão começar, Senhor, a viver daquilo que o Senhor tem para a vida deles. Eles vão começar a apreciar tudo quanto o Senhor já preparou para eles, Pai. Eles vão começar, Pai querido, a tomar posse de tudo quanto o Senhor já tem para eles. Tudo em Cristo Jesus. Tudo em Cristo Jesus, ó Pai. E em tudo te louvamos, exaltamos, bendizemos e glorificamos o teu santo nome, ó Deus. Amém, Jesus.